Vitor Pereira cutuca Brasileirão e revela arrependimento em passagem por Flamengo e Corinthians. Treinador português falou sobre o tempo no futebol brasileiro em entrevista. Vitor Pereira, a entrevista na íntegra. O Brasileirão contou com diversos treinadores portugueses como Vitor Pereira. O técnico de 56 anos comandou Corinthians e Flamengo e revelou detalhes sobre a passagem no futebol brasileiro. A entrevista concedida pelo atual técnico do Al-Shabaab, do futebol saudita, está repercutindo entre os torcedores nas redes sociais. Isso porque a declaração do português não foi nada positiva em relação ao Campeonato Brasileiro. Rival do Palmeiras entra de vez na disputa pela contratação de Gabigol. Atacante está em reta final de contrato com o Flamengo e pode sair sem custos. O atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, está deixando o Flamengo no fim da atual temporada. Em baixa no rubro-negro, ele tem seu contrato se encerrando em dezembro e é pouco provável que o vínculo seja renovado. Diante disso, a diretoria do Palmeiras passou a observar sua situação e principalmente a desejar sua contratação. No entanto, a pedida do atacante é um problema e tem afastado o time de um possível acordo. Agora, um rival do clube paulista quer dar um chapéu na equipe na disputa pelo ídolo do rubro-negro carioca. Eles acreditam que podem convencê-lo a se juntar ao seu plantel para a disputa da próxima temporada. Segundo é informado pelo portal Meu Peixão, o Santos ainda sonha com o retorno de Gabigol ao seu elenco. A diretoria tenta sua contratação e espera que isso possa acontecer no fim da atual temporada. Os dirigentes já tentaram contatos com os agentes do atleta a fim de apresentar um projeto para o ano que vem. A equipe já faz o seu planejamento para o retorno à Série A, que ainda não foi confirmado, e espera que o atacante faça parte do elenco que vai disputar a competição. Ainda segundo o portal, o dirigente do Peixe, Marcelo Teixeira, teve alguns encontros com o pai e empresário do jogador. Ele deixou claro sua vontade em ter Gabriel em 2025 e está disposto a pagar todos os seus desejos. Informações divulgadas na imprensa revelam que para deixar o Flamengo, o centroavante pede um salário astronômico para sua nova equipe. As exigências do atleta miram em torno de 1,5 milhões de reais mensais. Além de Gabi, o Santos também pode ter uma enorme mudança no seu comando técnico na próxima temporada. O Peixe sonha com a contratação do treinador argentino Jorge Sampaoli para substituir Fábio Carille. Em resumo, Vitor Pereira afirmou que a vinda para o Brasileirão foi um erro. No entanto, o português ressaltou que poderia ter esperado por oportunidades melhores, como equipes da Inglaterra ou Espanha. Houve alguns passos que não deveria ter dado. Ir ao Brasil provavelmente foi um deles. O lado financeiro foi bom, sim. Poderia ter tomado outras decisões que poderia mudar o rumo da minha carreira, declarou. A primeira passagem de Pereira no Brasileirão foi no comando do Corinthians. Em 2022, o Timão disputou 64 jogos com 26 vitórias, 21 empates e 17 derrotas. Contudo, a conturbada saída acabou gerando um acerto com o Flamengo. Já no rubro-negro, Pereira comandou apenas 16 partidas com 9 vitórias, 1 empate e 6 derrotas. O principal motivo da passagem curta foi a eliminação no Mundial de Clubes, para o Al-Hilal por 3-2. Além disso, o Flamengo ainda perdeu a Recopa Sul-Americana para o Independiente del Valle nas penalidades. Atualmente no Al-Shabaab, o técnico venceu 4 das 5 partidas disputadas até aqui. Atitude do Peñarol anima jogadores do Flamengo para duelo da Libertadores. Jogadores do rubro-negro não gostaram de atitude tomada pelos atletas do time uruguaio. O Flamengo está fazendo os últimos preparativos para o jogo contra o Peñarol pela Copa Libertadores. O rubro-negro busca uma remontada histórica diante dos uruguaios para conseguir sua classificação. Precisando vencer por 2 gols de vantagem, o time de Tite deve passar por sérias mudanças no seu 11 inicial. O treinador realizou alguns treinos antes de entrar em campo pela competição nesta quinta-feira 27. Para o duelo, os jogadores do mais querido devem ter uma motivação extra para entrar em campo. Uma atitude dos adversários chamou as atenções do elenco rubro-negro, que busca fazê-los pagar em seu próprio estádio. De acordo com a jornalista Daniela Bonaventura, o Flamengo tem uma grande motivação para a remontada contra o Peñarol. Os jogadores do Mengão não gostaram das provocações no Maracanã e buscam uma revanche no Monumental. Há uma leveza que chegou aqui em Montevidéu com os jogadores do Flamengo. Eles estão motivados, unidos. Parece que a provocação do Peñarol no Maracanã foi um combustível, disse Dani para a ESPN Brasil. A primeira coisa que eu ouvi hoje de manhã conversando com o pessoal do Flamengo foi: eles estão mordidos, eles estão mexidos, eles não gostaram. Concluiu a jornalista falando sobre os jogadores do mais querido.
Além da ser feita em pleno Maracanã, algumas declarações dos atletas e da comissão técnica do Peñarol não agradaram aos rubro-negros. Alguns jogadores estão muito incomodados e buscam se vingar nesta quinta-feira. O provável 11 titular deve passar por algumas mudanças, em especial no meio-campo. O time que deve entrar a campo para o jogo de volta das quartas de final é o seguinte: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alexandro, Léo Ortiz, de la Cruz, Gerson e Arrascaeta, Plata e Bruno Henrique. Parte da diretoria do Flamengo já projeta o ano de 2025. Isso porque a tendência é de que o mais querido passe por diversas mudanças diretivas, técnicas e em seu elenco. Com Tite fora dos planos, o time também se prepara para perder Gabigol, que não deve ter seu contrato renovado. Outro nome que tende a sair é Carlinhos, que não agradou e será devolvido ao Nova Iguaçu. Diante disto, o time carioca busca um novo centroavante reserva para 2025, com nomes como Borja e Colidio estando sem sua mira. Outro que está na pauta é o centroavante Merentiel, do Boca. A informação é do portal argentino El Crack Deportivo, que ainda revelou que o time está disposto a vender o centroavante. Todavia, para isso, a equipe quer um valor ao menos próximo da multa do atleta. O portal salienta que, para ter Merentiel, o Flamengo terá que pagar pelo menos 15 milhões de dólares, 82 milhões de reais, ao Boca Juniors, valor considerado alto. Estes valores são bem próximos da multa do centroavante, que está fixada em 18 milhões de dólares, 98,5 milhões de reais. Justamente por isso, o Mengão considera que o Boca dificulta um acordo. Vale ressaltar que desde que chegou à La Bombonera, Merentiel marcou 33 gols em 91 partidas. O artilheiro também distribuiu 10 assistências neste período. Desafio na carreira do profissional seria aceito imediatamente. JJ na seleção brasileira? Jorge Jesus sonha em treinar a seleção brasileira. O treinador português acredita no sucesso que teve no comando do Flamengo para conseguir ter aprovação na amarelinha. Em entrevista à imprensa portuguesa, Mister falou que considera ser difícil assumir o Brasil, principalmente pela resistência que existe por um estrangeiro na equipe pentacampeã da Copa do Mundo. Só gosto de trabalhar em clubes que ganhem títulos. Eu nunca fui para a Inglaterra treinar porque não tive esse convite. A seleção brasileira é diferente. É uma ambição, não nego, disse. Mas será difícil, eu acho. No Brasil, dificilmente um treinador estrangeiro entra na seleção do Brasil. Pode ser que mude, mas dificilmente eles não estão muito para que um treinador estrangeiro treine a seleção, acrescentou JJ. 50 milhões, exalta JJ a nação. Jorge Jesus abordou a perspectiva da diretoria da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, em considerar um estrangeiro para o lugar de Dorival Júnior em algum momento do ciclo. O profissional estava no São Paulo. O atual comandante do Al Hilal crê que pode ser avaliado. Se for um estrangeiro, penso que poderei estar mais perto. Só os torcedores do Flamengo são 50 milhões, comentou. Vale lembrar que Ancelotti já esteve na pauta da seleção brasileira. Em contrapartida, Fernando Diniz saiu para a entrada de Dorival, que prepara a próxima convocação com a pré-lista de 50 nomes.